Então, o Brasil está comprometido com desmatamento zero até 2030. O Brasil já tem um fundo, que é um pagamento, o Fundo Amazônia, que foi arquitetado durante a minha gestão no governo anterior do presidente Lula. Ele foi implementado depois que eu saí do governo. Ele foi paralisado durante 4 anos do governo Bolsonaro, mesmo tendo 3 bilhões lá para usar em benefício das florestas, do clima. É um fato que ele ficou absolutamente paralisado. Ele ficou paralisado porque queriam utilizar o recurso para aquilo que não protege floresta e estavam também com uma compreensão de não deixar a sociedade civil participar de forma aberta e transparente dos destinos do fundo. Tá. Queriam mudar a governança do fundo, a gestão do fundo. Tá. Então, ficou parado. Agora ele foi retomado agora. Está começando a avaliar projetos, a aprovar projetos. Então, o Brasil tem esse fundo de pagamento. Quanto que é esse fundo? 3 bilhões hoje, tem mais 3 bilhões para receber, daria em torno de 6 bilhões. Tá. Como é que a gente conseguiu esse fundo? Durante a minha gestão, nós fizemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que reduziu o desmatamento em 83% durante quase uma década. Tá. Evitou lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, sendo a maior contribuição já dada até hoje por um país em que período? Individualmente. De 2005 até 2012, por aí. Tá bom. Então, o que aconteceu? Com essa redução, nós conseguimos uma doação por esse resultado alcançado. Uhum. É uma doação por resultado alcançado. Nós reduzimos 5 bilhões, isso nos deu um crédito para captar recursos na ordem de 20 bilhões, mais de 20 bilhões. De reais? De dólares. De dólares. Então, quando você falou que o valor do fundo é de... Pode, de 3... É de 3 bilhões para chegar a mais 3, então 6... Mas estamos falando de dólar? 6 bilhões. Não, aqui no Brasil real. De reais. Tá bom. Não é? Então, nós temos esse, digamos assim, esse crédito, entre aspas. Claro que a gente não consegue captar tudo isso, mas é como se a gente pudesse captar, Entendi. se tivesse quem pudesse ofertar o recurso. Então, um pagamento por resultado alcançado. Nós estamos trabalhando na ideia de criar um instrumento global de proteção de floresta para pagar. Não em função de redução de desmatamento, mas para manter a floresta em pé. E o presidente Lula está dialogando com os países florestais, que têm florestas tropicais, para tentar criar esse instrumento de pagamento para quem tem florestas. Está em desenvolvimento essa proposta. Então, quando você me pergunta, dá para confiar? Eu acho que a humanidade ela sabe de uma coisa. Dá para pressionar. E a sociedade está pressionando. A ciência está pressionando. A ética está pressionando. O bom senso está pressionando. E eu diria mesmo, até os sistemas de crença, que são coerentes, estão pressionando. Porque é muito incoerente você dizer que ama o Criador e destruir a criação. Qual é a forma de amar o próximo, né? Amar o próximo é você não submetê-lo a sofrimento. Quem vai pagar o maior preço são os mais pobres, são os mais vulnerabilizados. Em Bangladesh, nós tivemos a morte de 20 mil pessoas em função de chuvas extremas. Chuvas que eram para cair em meses, caíram em algumas poucas semanas, e aí você tem uma catástrofe. Né? No caso, agora lá da região do Taquari, você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí você tem de um lado... Aqui em São Paulo, mais ou menos no início do ano. Exatamente. Lá nas regiões serranas, no Rio de Janeiro, no sul da Bahia, em Pernambuco. Aí você tem outro fenômeno, seca. Agora nós temos o El Niño. Aí as pessoas dizem, não, o El Niño é um fenômeno natural. É natural, mas ele está potencializado pela mudança do clima. Isso eu sinto que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Assim, pelo menos conversando com o Paulo, eu entendi que as coisas são naturais. Elas caminhariam para um caminho assim, só que num espaço de tempo muito diferente. A gente potencializou os efeitos naturais para eles acontecerem ou mais rápido ou mais intensamente. Isso, né? Eles estão potencializados tanto em intensidade, né, quanto em frequência. Está sendo mais frequente ter esses eventos extremos. E nesse caso do El Niño,
Agora nós temos essa combinação, né? O aquecimento das águas do Atlântico Norte com o processo do que está acontecendo aqui na região, que você produz chuvas intensas no sul e seca extrema no norte. E isso tem um prejuízo enorme para a vida das pessoas e para o próprio equilíbrio do planeta. Imagina essas ondas de calor. Claro. Quando a gente fala, não, vai aumentar 1,5, 2 graus, em algumas regiões do mundo significa 6, 4, 5 graus de temperatura. Na Amazônia varia de 4 a 6 graus de temperatura. Com 4 a 6 graus de temperatura, numa temperatura média de 35 graus, que é o que acontece na Amazônia, imagina se é possível você sobreviver ao que está acontecendo. Não. Por exemplo, os peixes que estão morrendo, eles morrem pela falta de oxigênio, é possível, mas pode ser também em função do aumento da temperatura da água. Faz todo sentido, assim, existem uma variação, essa variação, apesar dela parecer pequena para, sei lá, pro que a gente está falando aqui, que a gente tem vários recursos, a gente se cobre, a gente usa roupa, a gente liga o ar-condicionado, mas espécies desaparecem nesse espaço nesse vão